Nós conseguimos quebrar essa tradição da política maranhense de modelos concentradores de riqueza, poder, conhecimento. É claro que isso é um processo longo, porque o coronelismo deita raízes no nosso Estado há séculos. A herança, por exemplo, da terrível escravidão negra está em todos os momentos, aí, sublinhando o quão desigual é ainda a sociedade brasileira, de modo geral, claro que o nosso Estado. Então, nós conseguimos romper no que se refere ao diagnóstico e ao projeto. O desafio, portanto, é a execução desse projeto, com escassez de meios. Nós temos objetivos claros, temos um programa de governo claro, temos uma visão programática inclusiva, de busca de igualdade de chances, de oportunidades e de direitos. Porém, infelizmente, estamos governando em meio à mais grave crise econômica dos últimos 100 anos no Brasil. Isso faz com que mudanças que nós poderíamos fazer de modo mais acelerado tenham que seguir no ritmo mais lento pela impossibilidade de financiar as políticas públicas. Por exemplo, escolas em tempo integral. Quando eu cheguei ao governo do Maranhão, não havia nenhuma escola de tempo integral funcionando no nosso estado. Hoje nós estamos chegando próximo de 50 escolas de tempo integral. Queremos acelerar esse processo, saímos de 0 para 50 em 3 anos, já é muita coisa, mas queremos dobrar, triplicar o número de escolas nessa modalidade de ensino. Um aluno, um estudante em tempo integral, custa mais caro, obviamente, porque ele passa o dia na escola, tem refeições, mas esse é o modelo certo. Então, esse exemplo mostra como nós temos objetivos, temos caminhado em direção a esses objetivos, agora temos que permanentemente lidar com a escassez de dinheiro para financiar essas políticas, em razão da crise nacional. Esse é o principal obstáculo, foi o principal obstáculo que nós tivemos nesse primeiro período, e acredito que, infelizmente, essa crise nacional, do ponto de vista econômico, vai continuar, e com isso a gente vai continuar a lidar com essa situação de falta de dinheiro para conseguir acelerar ainda mais as políticas que nós defendemos. O senhor citou os exemplos das escolas de tempo integral, e eu vi que a sua grande aposta no programa é a educação, né? Então foram mais de 800 escolas reformadas ou construídas. Então, quanto à redução da desigualdade social, né? Uma das suas bandeiras é o investimento em políticas sociais. Então, nesses 4 primeiros anos, quais foram os principais investimentos, né, para o Estado em políticas sociais, e quais foram as mudanças que você já observou nesses primeiros anos? Na semana passada, a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, junto com a própria OMS, a Organização Mundial de Saúde, porque há vinculação, representada por dirigentes, especialistas, todos estiveram na cidade de Balsas, no sul do Maranhão, para comemorar mais de um ano sem a morte de uma única mãe, mortalidade materna 0. E essa região, a região sul do Maranhão, vivia um drama. Praticamente 1 ou 2 mães morriam por mês no parto, pela falta de assistência. Este fato é elucidativo dos efeitos positivos das ações de saúde que nós adotamos com a abertura daquilo que nós chamamos dos hospitais regionais ou macro-regionais. Abrimos por exemplo, em Balsas, e conseguimos com isso diminuir acentuadamente a mortalidade materna e também a mortalidade infantil na região sul do Maranhão. Então eu destacaria melhoria, nós ampliamos em 40% o número de leitos hospitalares no nosso estado. Conseguimos tirar São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo. Conseguimos ter estabilidade no sistema prisional de Pedrinhas, com redução superior a 80% de crimes que havia ali constantemente. E destaco, claro, nesse patrimônio, a educação como carro-chefe estruturante do novo projeto de desenvolvimento, no qual nós conseguimos elevar a nota do IDEB, mostrando que obras são importantes e são pré-condições para que você possa melhorar a aprendizagem, que é o objetivo principal. 800 escolas reconstruídas, reformadas, qualificadas ou escolas novas têm sido, até aqui, a plataforma de apresentação de uma nova face para a educação do Estado, que é o principal objetivo desse segundo mandato.
Nós temos ações que mostram demarcar muito claramente momentos diferentes na política do Estado. Uma delas é o modo como os bens públicos são usados, rompendo com a noção de privilégios e colocando no seu lugar a noção de direitos. Privilégio de poucos versus direito de todos. Um desses passos que nós demos foi exatamente a extinção de uma casa, uma espécie de um segundo palácio que havia, que era utilizado especialmente nos últimos anos como para casa de festa, de banquetes, etc., para os amigos e amigas do poder, ou seja, como espaço de privilégios. Nós tivemos a iniciativa, junto com profissionais de saúde e também com mães, de estruturar um novo serviço chamado Casa Ninar, que funciona hoje nesse espaço, que foi totalmente extinto como espaço de privilégios e hoje garante assistência integral de todos os aspectos, desde várias especialidades médicas, apoio de fisioterapia, apoio psicológico, terapia ocupacional, para centenas de crianças que têm microcefalia, hidrocefalia, macrocefalia, problemas de neurodesenvolvimento de um modo geral. E é um dos projetos mais envolventes, mais impactantes, emocionantes do nosso governo, porque, de fato, demarca muito claramente o tipo de visão que nós temos sobre o papel do Estado. Eu vi uma reportagem no Jornal do Estado, de setembro de 2018, que falou que o governo Flávio Dino, no primeiro momento, aumentou as contas do Estado em 1,4 bilhões, em comparação a quando foi recebido, né? O Estado, a antecessora deixou o Estado com 3,2, né? E aí a dívida aumentou. Eu queria que você comentasse um pouco esse assunto. Nós temos mantido o nosso Estado, do ponto de vista fiscal, organizado. É claro que ele não está em estado perfeito, uma vez que nenhum Estado brasileiro hoje consegue ter as suas contas públicas totalmente em ordem, tendo em vista o caos nacional que nós vivemos nos últimos anos. Mas nós mantemos os servidores públicos em dia. Durante o meu governo pagamos sempre antecipadamente. Os serviços públicos nunca foram paralisados, ao contrário, ampliados permanentemente. Ampliamos universidades, escolas, vagas em hospitais, ampliamos o número de policiais, o número de viaturas. Qualquer parâmetro, qualquer um que queira se escolher, nós vamos encontrar mais serviços públicos hoje do que havia há 4 anos atrás, quando eu assumi o governo. E é claro que isso implica mais despesas. Então, nós, de modo organizado, ampliamos despesas, visando, inclusive, combater os efeitos da crise econômica. Por exemplo, me criticam muito por ter expandido os gastos com servidores públicos. Por que fizemos isso? Em primeiro lugar, porque nós temos mais servidores públicos, mais professores, mais policiais, porque sem isso não existe política pública. Em segundo lugar, nós introduzimos elementos de valorização, promoção de policiais, aumentos, reajustes, etc., exatamente visando motivá-los para um serviço público melhor, e os resultados têm sido positivos. Em terceiro lugar, numa conjuntura recessiva, e uma recessão brutal que nós vimos, é uma medida contracíclica ou anticíclica, ou seja, você injeta dinheiro na economia por intermédio do salário dos servidores para garantir que o setor de comércio e serviços não quebre de vez. Então, qual é o modo mais fácil de você colocar dinheiro para a economia girar? Se você paga os servidores em dia, paga com dignidade, além dos direitos dessas pessoas serem observados, nós estamos ajudando a que isso ative elos de consumo na economia, sobretudo no setor de comércio e serviços, e garantam também empregos para outras pessoas. Então, longe de me envergonhar, eu tenho orgulho de dizer que nós fizemos uma expansão de despesas públicas durante esse período pretérito. É claro que hoje nós precisamos ter maior cautela, porque a crise continua. Então, o ciclo de expansão de despesas públicas também não é infinito. Você tem que fazer isso com prudência, cautela, para evitar um descontrole que seria, aí sim, indesejável. Até aqui foi um processo, eu diria, altamente virtuoso e necessário diante da conjuntura que o Brasil atravessou.
E a última pergunta, como que fica o diálogo então, com o governo federal, né? E quais são as perspectivas para a continuidade do desenvolvimento do Maranhão? Obras de infraestrutura, projetos sociais, Minha Casa Minha Vida, PAC. Nós temos um governo hoje no Brasil que, infelizmente, tem uma visão de governar para poucos, sobretudo para os mais ricos. Até aqui, nenhuma medida em favor da população mais pobre, ao contrário, sempre privilegiando os direitos daqueles que mais têm, os interesses daqueles que mais têm, de grandes grupos econômicos. E isso é exatamente o oposto daquilo que nós defendemos, daquilo que nós praticamos. Eu tenho procurado manter o diálogo institucional possível no âmbito daquilo que a Constituição determina, que as leis determinam. Somos uma federação, é claro que o governo federal tem responsabilidades em relação ao nosso Estado e nós cobramos isto. O nosso governo se dirige, eu próprio, a autoridades do governo federal, buscando que as estradas federais sejam recuperadas, que a Universidade Federal possa funcionar, que os serviços federais implantados no nosso Estado, de um modo geral, possam continuar e até se ampliar. Esse é um direito da nossa população. Ao mesmo tempo, temos a expectativa de que, em se verificando essas colaborações, essas articulações de ações administrativas entre o governo federal e o governo do Estado, nós possamos obter melhores resultados para a população. Nós desejamos isso. No que se refere à ação específica do governo do Estado, nós vamos continuar os principais programas, porque deram certo. São programas vitoriosos. Eu destaco muito especialmente a visão acerca da educação como elemento que propulsiona, que impele a todos em direção ao rumo correto de uma sociedade mais desenvolvida e mais justa. Então, nós lançamos agora, em 2019, o Pacto Estadual pela Aprendizagem, que visa garantir que não só o Estado tenha políticas, mas que também os municípios tenham, para assegurar que a elevação do IDEB não seja uma coisa só no âmbito da rede de ensino médio, mas que seja também na educação infantil, que seja também no ensino fundamental, para que com isso você tenha um movimento consistente, uma elevação sustentável no que se refere ao IDEB, ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Vamos continuar, de um modo geral, esse programa como o essencial, como condutor de outras ações e nas outras áreas, manter essa visão de serviços públicos e direitos. Não se combate a desigualdade obscena que o Brasil tem sem serviços públicos. Não se combate essa injustiça social terrível, avassaladora, que marca a vida brasileira, sem que você tenha respeito aos direitos de todos. Então, essa visão inclusiva, essa visão de mãos estendidas, de braços abertos, que nós temos procurado concretizar. Como disse, é um processo longo. O coronelismo maranhense, as desigualdades brasileiras não são vencidas apenas no estalar de dedos, mas é um processo que você tem que começar. E nós começamos, nós temos um rumo claro e os resultados aí estão, com reconhecimento da sociedade, e com isso eu tenho convicção que esse é o caminho que nós devemos continuar a trilhar. Em 2022, com toda a segurança, nós teremos indicadores melhores para o nosso Estado, indicadores que progressivamente vão garantir uma vida melhor para a nossa população.